Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para Deus e para nós, que é a família. Quando Deus ele quis aumentar, sua família, o que ele veio? O que ele fez? Ele veio à terra e criou o homem. Ele criou o homem para que nós pudéssemos viver em família, e juntamente com Deus, para que ele seja o nosso Pai. Lá em João 1,12 fala: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós nos tornássemos filhos, para que Deus pudesse nos dar uma identidade de filho. Quando o povo sai do Egito e eles passam pelo Êxodo ali, eles saem do Egito no livro de Êxodo. E o que acontece? A palavra Êxodo, em hebraico é Shemot, que significa nomes. E nome quer dizer o quê? Identidade. Quando alguém pergunta para você, qual que é o seu nome? Aquele nome te identifica. Aquele nome te identifica. Então Deus trabalhou com eles todo aquele deserto, todo aquele período, para forjar neles uma identidade de filhos, para que eles pudessem tirar aquela identidade de escravos, aquela identidade, aquela mentalidade de escravo, e possuir uma mentalidade de filhos. Infelizmente, a geração que nasceu mesmo, que viveu no Egito, de 20 anos para cima, os adultos, eles não entraram na Terra Prometida. Quem entrou foi apenas Josué e Caleb. Por quê? Porque eles não conseguiram se ver como filhos. Eles continuaram com aquela mentalidade de escravo. Tudo o que acontecia com eles, eles queriam voltar para o Egito. E o Egito para nós simboliza o quê? O mundo. Então, tudo o que acontecia, eles queriam voltar para o Egito. Toda situação, tudo eles murmuravam. Então, a mentalidade deles, eles preferiam ser escravos no Egito. Então, a mentalidade deles ficou presa no Egito, ficou presa na escravidão. E aí, então, para herdar a nova terra, a terra de Canaã, a terra prometida, precisou que aquela geração adulta toda morresse. Aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima morreu toda no deserto. E aí a nova geração que saiu de lá, as crianças, que ainda não tinham mentalidade de escravas, que ainda não eram escravas, os que nasceram no deserto, foi a nova geração que entrou na terra de Canaã. Porque eles já não tinham mais aquela mentalidade de escravidão, mas aquela mentalidade de filhos, aquela mentalidade de que eles eram livres, uma mente livre, uma mente que trazia para eles conquistas. Não, nós vamos conquistar a terra. E eles agiram dessa forma, e eles agiram pela fé. E é isso que eu quero linkar hoje muito, família e fé. As duas coisas são inseparáveis, inseparáveis. Se tem uma coisa que Deus fala que é impossível agradar a Deus, é sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é aquilo que está entre a palavra e a promessa. Você recebe uma palavra e você tem que agir pela fé para que você alcance a promessa. E aí Deus, tudo que Ele quer é o quê? Ter uma família, trazer para si o quê? Uma família. E eu quero ler um texto que está em 1 Timóteo 5,8, que fala sobre esse cuidado com a família. Fala assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior que o ímpio. Ou seja, ele está falando que se você não cuida da família, você está negando a fé. Então, fé e família são inseparáveis. Não tem como deixar de linkar uma coisa com a outra. A fé está ligada, até mesmo para nós entrarmos na família de Deus, nós só entramos na família de Deus através da fé. E hoje, o que nós vemos hoje? Uma dissolução. A família está sendo dissolvida. A família está sendo dissolvida. Nós vemos que os valores familiares, eles estão acabando. Por quê? Porque o inimigo sabe. O inimigo, ele sabe que o propósito de Deus, que o projeto de Deus é família. Por isso, ele traz tantos problemas familiares, tanto divórcio, tanta dissolução, tanta morte mesmo, dentro das famílias, morte de relacionamentos, mortes
esfriamento nas relações pessoais. Isso é algo que está acontecendo demais, que está atingindo muito, né, a sociedade. Mas nós não podemos deixar atingir as nossas famílias. Nós que temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai. Porque Deus, quando Ele quer se revelar, né, uma coisa que Deus se revela também para nós, Ele se revela como pai, como mãe. Deus usa a figura tanto de pai como de mãe. Nós vamos ver aqui em Isaías 49, o versículo 15. Fala assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, ou seja, a mãe, né? Porque é do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus aqui está usando a imagem de uma mãe. Ele está dizendo: se a sua mãe esquecer de você, eu não vou me esquecer. Eu não vou me esquecer. Então ele estava aqui se revelando com uma imagem de uma mãe, ou seja, de uma família. E quantas vezes Deus também, ele se revela como pai. Nós vemos isso, né, lá em Mateus 7, quando Jesus fala com as pessoas, né? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, ou seja, o vosso Pai Celestial. Aqui ele está usando a imagem de pai como um pai provedor. Ele fala: qual de vós, né, que o filho vai pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou vai pedir, né, um peixe, você vai dar uma serpente? Vocês que são maus não vão fazer isso. Quanto mais vosso pai. Então sempre ele usa essa palavra pai. Outras vezes, né, ele usa essa figura de mãe. Ou seja, uma figura, Deus se revela através de figuras familiares, de família. Nós vamos ver isso também, como que Deus fala, né, de disciplina. Quando ele fala de disciplina também, ele está falando do pai, porque é o pai que disciplina. Né? E ele se revela a nós como isso, como o pai que nos disciplina. E também como nós devemos também levar a disciplina aos nossos filhos. Ele fala: esposo, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos, porque é muito fácil ser submissa a um esposo que te ama. Porque ele está dizendo que é para amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E quantos maridos estão desistindo das suas esposas? Quantas esposas, né, estão abandonando seus esposos? Então nós estamos vivendo algo que não foi algo que está totalmente contrário, está indo totalmente contrário ao propósito de Deus, aquilo que Deus quer. E nós estamos vendo que o plano do diabo é destruir a família, é destruir os valores, é destruir esse vínculo familiar. Quanto atrito na família, quanta discussão em família, quanta divisão na família, quanta discórdia entre pais e filhos, filhos e pais. Tudo isso está acontecendo. Amor, não é? O amor está se esfriando. Mas nós temos que vigiar contra isso. Nós temos que vigiar porque o Senhor nos alerta com relação a isso. Em todo tempo o Senhor se revela, né, para a família. O ministério de Jesus começa justamente o quê? No casamento. No casamento. Mostrando para nós que ele veio para isso. Ele veio para nos tornar uma família. Porque o que o casamento faz? O casamento, ele linka, né, duas pessoas a serem uma. Ele faz com que duas pessoas sejam uma. E ele todo o tempo ele diz que nós temos que ser um com o Senhor. Estamos ligados a Ele. Ele é a figura, né, nossa com Cristo. É Cristo noivo e nós a noiva. Para quê? Para acabar isso? Para onde que isso vai levar? Para um casamento. E não vai ser um casamento que vai acabar, não. Não é um casamento também como a nossa aliança aqui, que é até que a morte nos separe, porque a morte não vai existir. É um casamento para a eternidade. É um casamento para a eternidade. Mas se nós não somos fiéis à pessoa que a gente une, como que nós vamos ser fiéis ao Senhor? Então, quando fala de casamento, quando Deus está falando de família, Ele está falando também de fé.
de perseverança. Algo que hoje, né, a perseverança, ela está ligada ao amor. Porque quando você ama, a palavra de Deus fala que o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor não é invejoso, o amor não se inflama de ciúmes. O amor não é nada disso, mas ele é benigno. E aí o Senhor nos fala também lá em Malaquias. É tão interessante, né? Como que o Senhor dá importância a isso, que nós vamos encontrar na Bíblia inteira, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deus falando sobre família, sobre união. E aqui em Malaquias 2, versículo 14, fala assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha, você vê, Deus vai cobrar isso, gente. Deus vai cobrar. E aí no verso 16 ele fala assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Algumas Bíblias falam repúdio, né? Porque naquela época as mulheres eram repudiadas. Deus odeia. Odeia. Então as pessoas hoje, o casamento ficou algo descartável. Os relacionamentos virou algo descartável. Só que a palavra de Deus não muda. Os valores de Deus não mudam. Esses valores, eles continuam mesmo. Aqui em Malaquias, olha para você ver, a última promessa de Deus no Velho Testamento. Malaquias 4:6 fala assim, está falando do Espírito Santo. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, Deus está falando, olha, se a família for dissolvida, se não houver essa união, eu vou ferir a terra com maldição. E nós vemos esse exemplo, sabe? Lá na família de Eli, lá em 1 Samuel. 1 Samuel fala da família de Eli, uma família que trouxe uma grande maldição, não só para a família, porque eles eram pessoas públicas. Ele era o sumo sacerdote. Seus filhos eram sacerdotes. E eles começaram a pecar, fazer coisas erradas. E aí, aqui em 1 Samuel 2, versículo... Eu quero ler só o 31, fala assim, olha... Eu vou ler até o 30 e o 31. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezam, desprezarei. Sabe quando é que nós desprezamos a Deus? Quando nós desprezamos a palavra dele, quando nós desprezamos os mandamentos dele, nós desprezamos a Deus. E aí o verso 31 fala assim, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Olha que maldição. Isso realmente aconteceu. Os 2 filhos de Eli, Rofino e Finés, foram mortos na guerra. E ainda, né, eles levaram a arca do Senhor, cheios de pecados, cheios de ilegalidade. Eles estavam prostituindo, eles estavam desrespeitando as ofertas do Senhor. Porque toda oferta queimada, a gordura era queimada primeiro no altar, porque a gordura era do Senhor, sacerdote, nenhum homem podia comer gordura dos sacrifícios. Está lá em Levítico. Nenhum homem poderia, lá em Levítico 7, parece que no versículo 23, que a gordura dos sacrifícios era do Senhor. E eles estavam pegando antes mesmo, né? Eles não estavam dando ao Senhor a honra que ele merecia, aquilo que era do Senhor. Por isso ele está falando, o que me honrar, eu honrarei. Eles estavam desprezando as ofertas do Senhor. E todo Israel estava vendo aquilo. E isso, eles estavam prostituindo com as mulheres. Todo Israel estava vendo aquilo. E aí, o que acontece? Eli faz alguma coisa? Não. Ele não tira seus filhos. O que ele tinha que ter feito? Corrigido seus filhos. Ele não fez isso. E aí quando eles vão para a guerra com os filisteus, eles estão perdendo a guerra, a irmã pede para levar
a arca da aliança. Eles acham que a arca, né, que simbolizava a presença de Deus, a pessoa toda em pecado, sabe? Queria usar a arca como se fosse um amuleto. Um amuleto. E aí, eles são mortos, a arca é levada de Israel. E quando ele fica sabendo, ele morre. A nora, né, de Eli, que estava grávida, morre também no parto. O filho que ela nasce, ela põe o nome de Escabote, ou seja, foi-se a glória de Deus. E a família de Eli, então, ela foi cortada. Porque nós sabemos que agora o sacerdócio ele continua em Samuel, que não tinha nada a ver com a família de Eli, nada a ver com a família de Eli. Então nós temos que entender que é muito sério. Deus leva muito sério a questão familiar. Deus leva muito sério aqui, que é o versículo que nós lemos lá em Timóteo, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio e já negou a fé. Por quê? Porque naquela época a igreja, ela cuidava das viúvas. A igreja sustentava as viúvas, porque as viúvas, elas não é como hoje, que se o marido morre, nós temos pensão, né? As pessoas têm pensão, tem uma proteção da lei. Naquela época não existia isso. Então quem que tinha que cuidar era o filho mais velho que tinha que cuidar. Por isso que quando Jesus está na cruz, ele olha para João e fala: João, eis aí a tua mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E estava falando: João, cuida dela. Porque ele era o filho mais velho e ele estava morrendo ali na cruz do Calvário. E ele entregou essa responsabilidade na mão de João. Apesar que Maria tinha outros filhos, mas ele deu essa responsabilidade para ele. E aí, Paulo está dizendo assim: olha, se elas tiverem filhos, que os filhos as sustentem. Que os filhos sustentem as suas mães, que não seja esse cargo da igreja, porque elas têm filho. Aí ele fala, né? Se, né, a pessoa que não cuida dos seus, da sua própria família, ele é pior do que o ímpio e ele já negou a fé. Então as pessoas às vezes vão para a igreja, mas dentro de casa são mau testemunhos. Dão mau testemunhos. E aí quer saber a verdade, como que uma pessoa é? Vai na sua casa. Procura saber da sua família quem que aquela pessoa é. Porque quem conhece aquela pessoa é quem convive com ela. Não é quem vê ela na igreja 1 ou 2 vezes na semana, não. Porque não adianta a gente ser uma pessoa na igreja, outra pessoa dentro de casa, outra pessoa na família. E Deus, nós pegamos a Bíblia inteira, Deus falando da família, né, carnal, e também da família espiritual, que nós devemos cuidar também da nossa família espiritual, né, da família da fé. Mas nós precisamos, até para cuidar da família, antes de cuidar da família da fé, nós cuidar da nossa família, porque uma das condições, fala lá, Pedro fala sobre isso, lá em 1 Pedro, né, sobre a questão até mesmo, se você é um homem, né, vou até ler aqui 1 Pedro, deixa eu achar aqui 1 Pedro. 3, versículo 7. Deixa eu ver se é o 7 mesmo. Isso, ó. Igualmente vós, marido, cobitais com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Olha se não tem a ver com fé, gente. Se o marido não está vivendo bem com a esposa, se o marido e a esposa estão brigados, estão dormindo separados, não estão conversando, a sua oração é impedida. A sua oração não chega até Deus. Então família e fé tá junto. Não tem como desligar uma coisa da outra. E tudo isso Deus ele vai nos mostrando dentro da palavra, ele vai nos mostrando o quão é importante nós termos esse relacionamento com Deus e com a nossa família. E quando ele fala, né, da questão do pastor, o que ele fala? 1 Timóteo. Voltar lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, o versículo 7. Olha, você vê. Aqui está falando dos deveres, né? Dos bispos, dos pastores, dos diáconos. Convém, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher,
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, Deus está falando que antes de você subir no altar, você tem que governar a sua casa. Que antes de você fazer qualquer coisa, para ele receber o que você está fazendo, vocês têm que estar bem dentro da sua casa, dentro da sua família. Né? E tudo isso Deus vai falando. Aí o 7 fala assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronto e no laço do diabo. Convém que tenha bom testemunho também dos de fora. Quando a igreja foi escolher, a igreja lá de Atos foi escolher os diáconos, sabe qual que eram os requisitos? Serem cheios do Espírito Santo, de sabedoria, ter boa reputação. Tinha que ter esses requisitos para ser diácono. E sabe o que o diácono fazia? Entregava a cesta básica. Cuidava das viúvas, distribuía, né? Era como hoje nós falamos de um departamento, né? Na igreja, aquele departamento que faz... esqueci o nome. Esqueci. Mas que cuida de distribuir alimentação, de ver quem está precisando disso, quem está precisando daquilo. Obra social, lembrei. Então, era para isso. Mas mesmo assim tinha que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e ter boa reputação. Então é essa palavra que o Senhor me deu para falar hoje, que é um alerta para nós que somos cristãos, vigiar em relação à nossa família. Não adianta eu sair da minha casa para pregar brigada com meu esposo, sem conversar, né? Aí chega lá, tá tudo bonitinho. Só que Deus está vendo o coração. Será que Deus está recebendo? Ah, não estou conversando com o filho. Estou brigada com fulano. Não gosto de ciclano. Então, nós precisamos primeiro cuidar da nossa casa. Porque senão nós não vamos cuidar da casa de Deus, não. Nós não vamos cuidar. Nós temos que amar, sabe, a nossa família, para que a nossa família carnal, para que nós possamos amar também a nossa família da fé. Para que nós possamos amar essa família da fé. Então Deus, preste atenção, Deus me fez e fez você para que nós estivéssemos em família, tanto aqui na terra. E essa família, ela vai perdurar nos céus. Nos céus. Deus quis aumentar a sua família e veio à terra e criou a mim e a você, para fazermos parte da família dele. Mas até estarmos lá nos céus, nós temos uma família aqui para cuidar, que é a nossa família carnal e também a nossa família espiritual, a nossa família da fé. Mas nós precisamos ter muito vigilância, porque nós estamos vivendo tempos angustiosos, tempos difíceis, tempo em que os valores estão mudando. Mas esse valor aqui da palavra, ó, esse valor aqui, ele mudou não. E não vai mudar também não. Então esteja atento àquilo que Deus, ele tem nos alertado. Que sirva de alerta esse vídeo para você na sua vida. E se você está com algum problema familiar, conserte. Lute pela sua família. Né? Talvez você que vai ver esse vídeo está com um problema no casamento. Lute pelo seu casamento. Lute pela família que Deus te deu aqui. Cuide dela com zelo, com amor, como Deus nos ensina. Como Deus cuida de nós. Deus, ora ele se revela como pai, outra hora ele se revela como mãe. Outra hora ele se revela como aquele que, como ele se revelou para Jesus, nem precisava. Jesus sabia que era o Filho de Deus. Mas quando Jesus é batizado, que desce a pomba ali, ele fala: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito nada. Né? Jesus ainda não tinha começado seu ministério. Então Deus não está preocupado com o que você vai fazer, ele está preocupado em quem você é. Sabe, ele falou para Jesus: tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer na sua vida. Não é naquilo que você faz. Porque às vezes nós achamos que nós estamos uma Coca-Cola, porque fazemos isso ou porque fazemos aquilo.
Só que muitos vão chegar para Jesus e vão dizer, olha, eu fiz, e o Senhor vai falar, eu nem te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, eu nem te conheço. Então Deus primeiro, Ele quer saber quem você é. Quem você é. Como você tem cuidado da sua casa. Como você tem cuidado do seu casamento. Como você tem cuidado dos seus filhos. Como você tem cuidado dos seus netos. Como você tem lidado com seu genro, com sua nora, né? Ou com sua sogra. Como que está seu convívio? Deus, Ele está querendo resgatar. Deus quer resgatar isso em nós. É isso que Deus Ele tem, que Ele trouxe ao meu coração para estar dividindo com vocês. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Não abra mão. O nosso maior tesouro aqui nessa terra, é a família. Não é casa, não é carro, é família. É o seu maior tesouro nessa terra. Que você possa valorizar a sua família. Que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus.